Um rapper de 28 anos foi alegadamente sequestrado à porta de casa em São Marcos, no concelho de Sintra, durante a madrugada de 15 de março. Segundo consta, a vítima, David Mota, conhecido no meio artístico por Mota Júnior, estaria em casa quando recebeu um telefonema por volta da 1 da manhã para descer até à entrada do prédio, onde terá sido abordado por 2 indivíduos de forma violenta. Desde esse momento, o jovem nunca mais foi visto. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Lisboa. David Mota tem 28 anos, está desaparecido há um mês. A família anseia por pistas que revelem o que aconteceu na madrugada do dia 15 de março, à altura em que o jovem desapareceu sem deixar rastro. Eu tenho comigo a mãe, a Filomena. Olá, Filomena, muito boa tarde. E antes de mais, muito obrigada por estar aqui hoje e por nos ajudar a compreender, dentro do possível, esta situação. E eu queria, antes de mais, pedir-lhe que nos fizesse aqui um bocadinho um retrato da família, não é? Porque, por aquilo que sei, vocês foram sempre uma família bastante unida. Somos muito unidos, já passámos por várias fases difíceis e acho que ainda nos tornou mais unidos. Quantos filhos é que a Filomena tem? Tenho 3 filhos. 3. O David é o mais novo? É o mais novo. É o mais novo, é o mais novo. Portanto, é tudo gente adulta, não é? Sim, já adultos. O Pedro tem 35, a Sara tem 33 e o David tem 28. E o David tem 28. Vocês, eu aqui quando peço para fazer o retrato da família é até para podermos perceber que vocês movimentaram-se sempre em bloco enquanto família, porque houve ali uma altura das vossas vidas em que o seu marido foi para a Inglaterra à procura de uma vida melhor. E estava com uma vida melhor e tinha um bom emprego e estava a ganhar bem. Vocês estavam cá ou vocês nós estávamos cá. Entretanto, o Pedro terminou o 12º, não entrou logo para a faculdade e começou a ficar nervoso porque não conseguia trabalhar, mas também não conseguia estudar, e o pai chamou-o para Londres. E ele começou a trabalhar lá. E eu, a Sara e o David. Vocês acabaram por ir todos? Eu, a Sara e o David ficámos. Só posteriormente é que depois o Luís foi diagnosticado com leucemia. O pai do David? Sim, o pai do David. E então fomos para ele começar a fazer o tratamento. No hospital aconselharam-nos a estarmos unidos, que era mais fácil para ele. Claro. E claro, concordámos e então fomos para lá. Acabou por se reunir toda em Inglaterra. Ficámos todos em Londres. Os filhos e os pais para poder ajudar o seu marido. E o seu marido, ou seja, o tempo que esteve em Inglaterra a tratar-se, porque sei que fiz quimioterapia, radioterapia e ainda um transplante, ainda fez o transplante de medula. Correu bem, as coisas dentro do possível correu bem? Sim, correu, foi muito, muito difícil. O meu marido sofreu imenso, embora ele não demonstrasse, e tinha muita fé, não tinha fé não, porque o meu marido não liga muito, dizia sempre: pede ao teu Deus para me ajudar. Ao teu Deus, como se ele não fosse o mesmo, não é? Porque o Deus dele eram os médicos e os enfermeiros e toda a gente que eu estava a tratar. Ele não é assim, não é religioso. Ou seja, mas esta união familiar também fez bem a ele. Como é que o David lidou com esta doença do pai e esta mudança de país? Foi muito difícil para o David, porque ele jogava futebol, era federado, estava a estudar e teve que largar tudo, porque eu não o quis deixar cá sozinho. Ele podia ter ficado com a minha mãe, mas eu não quis. Quis que ele fosse comigo. E então foi muito difícil para ele. Ele chorava imenso por ter que ir para uma escola que era mesmo para estas situações, quando as crianças chegam e está no meio do ano e não podem entrar logo na escola, para não estarem na rua ou em casa, ele ia para essa escolinha onde estavam. Mas ele já tinha 16 anos. Claro. Mas ia para a escola todos os dias de manhã. Mas foi ter que se adaptar, arranjar amigos novos, ambiente novo. E chorava muito, porque não sabia falar inglês. Não, ele gostava de estar connosco, mas depois disse que não sabia falar inglês, não conseguia falar com eles. Eu lembro-me de uma vez o Luís zangar-se muito com ele e disse: tu és um homem. E eu acho que isso...
o Luís falava com mais agressividade para o David, mas eu acho que era o medo que o Luís tinha de poder morrer e deixar o filho, que era o mais novo, que ainda não estava preparado para a vida. E então ele era muito agressivo para o David. Tu és um homem, tu tens que ir para a escola e não quero choros. Tu tens... Era duro. Era muito duro. A mãe já teve muito tempo para pensar nisto. Aliás, tenho a certeza que, como boa mãe que é, o seu pensamento está à volta desta situação, não só, também uma perda recente que teve da sua mãe. Enfim, têm sido muitas coisas dolorosas ao mesmo tempo. Mas no seu coração de mãe, o que é que acha que está a acontecer? Eu vejo isto como duas hipóteses e agarrei-me sempre à hipótese melhor para aguentar isto, que era, eles realmente aleijaram, o David fez-lhes frente, não quis, por não querer subir, saiu porta fora e eles apanharam depois naquele túnel ao pé que dá para o parque e provavelmente com aquilo descontrolou-se um bocado com eles. Eles deviam vir só para roubar, mas aquilo pode-se ter descontrolado pelo motivo dele os confrontar e as coisas correrem mesmo mal para o David e terem abandonado o David em algum lado. Por outro lado, que é o que me move e que eu oro todos os dias, dia e noite, passo os dias no quarto do David a fazer orações para ele aparecer são e salvo. Talvez ele consiga dar a volta aos bandidos e que eles o tenham em algum lado e que ele consiga, só que está preso porque eles não podem fugir ou sabem que podem ser eventualmente apanhados se o libertarem. Porque o David tem uma forma de falar cativante. Eu às vezes dizia ao David, eu gostava tanto de ter conhecido quando tinha 14 anos, porque tu tens uma maneira de falar e vês a vida e o mundo de uma forma que eu nem com esta idade conseguia ver. Ele tinha muita vontade de viver. Ele dizia-me assim, mãe, nós só temos uma vida, tu tens que fazer as coisas que tu mais gostas, porque é a única hipótese que tu tens, não te vão dar outra vida. Por isso, mãe, se eu tenho 200 euros e quero ir a determinado sítio que são 200 euros, eu vou gastar esses 200 euros, que amanhã eu vou conseguir ter mais dinheiro. Mas eu vou fazer porque é aquilo que eu quero. Ou seja, um filho que também com uma grande capacidade de ensinar a mãe. Eu deixo aqui um apelo aos nossos espectadores, quem está a ouvir este testemunho da Filomena, que muito corajosamente veio até aqui. Se tiver alguma pista, seja ela qual for, por favor, entre em contacto com as autoridades ou entre em contacto aqui connosco, que nós vamos passar esta informação para as autoridades e vamos esperar. Filomena, permanecemos consigo. Eu quero acreditar que um destes dias vamos poder contar o outro capítulo desta história. Poderemos contar o que é que aconteceu e poder dizer que o David está bem. Queira Deus, vou juntar a minha vontade à sua também. Obrigada, muita coragem, muita força. Muito obrigada também por mais uma vez nos fazer uma visita esta tarde.